Família é um tema bem presente nos quadrinhos da DC Comics. A maioria das histórias, né, de origem dos personagens se iniciam com a perda de algum familiar, como por exemplo é o caso do Batman, né, que viu seus pais ali sendo mortos, ou então o Superman também, que perdeu toda a sua raça, né, é o último filho de Krypton. Personagens assim costumam criar alguns laços fortes com outros personagens com valores semelhantes, né, ou até mesmo adotam outros personagens como pupilos para assim guiá-los no caminho do heroísmo, ou muitas vezes acabam constituindo realmente uma família de sangue e também acabam seguindo ali o caminho dos pais, nesse caminho de luta, combate, heroísmo ou vilanismo, né? Seja como for, nos quadrinhos é muito comum personagens criarem grupos que normalmente ficariam conhecidos pelo nome do primeiro integrante daquele grupo, e eu vou listar justamente isso para vocês aqui nesse vídeo, as 12 famílias mais poderosas da DC Comics por nível de poder. Qual família é a mais sinistra, a mais casca grossa? A gente vai comparar aqui os feitos dos integrantes que compõem, né, essas famílias, vamos falar ali dos poderes, né, desses integrantes também, e aí a gente vai ter um aval. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse da Marvel, agora chegou a vez da DC Comics. E se você gosta então de vídeos do universo da DC, é muito importante você apoiar esse vídeo aqui, deixando o like, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo outras ideias de vídeos aí do universo da DC Comics que eu vou trazer para vocês. Para começar então, em 12º lugar temos a família do Exterminador. O Exterminador é um dos mercenários mais habilidosos de toda a editora da DC, dando muito trabalho até mesmo pro Batman, cara. Já chegou também a bater de frente com outros pesos pesados aqui da Terra. O Exterminador, ele era um soldado americano que acabou sendo deserdado e sofreu algumas experiências depois de aprimoramento no seu corpo. Sendo assim, ele consegue agora lutar de igual para igual e muitas vezes até mesmo supera o Batman, cara, em alguns feitos de força física, agilidade e até mesmo um fator de cura. Ele já foi capaz de enfrentar grupos inteiros de heróis de menor escalão, obviamente, e sempre está presente nas grandes sagas da DC Comics. Ele está aqui nessa posição por falta de membros na sua família, sendo uma família composta ali por ele e seus 2 filhos. O seu filho Jericó, ele é mudo, né, por conta de um corte que ele sofreu quando ele foi sequestrado por inimigos do seu próprio pai. Assim como o seu pai, o Jericó é um ótimo artista marcial e um experiente usuário de armas de fogo também. O Jericó possui o superpoder de possuir outros personagens, entrando dentro deles ali e controlando as suas funções motoras, né? Menos a fala. Quanto a filha do Exterminador, ela também possui as mesmas habilidades do que o seu pai, unidos à sua fisiologia alterada. São personagens então bem poderosos, né? No caso do Exterminador não citei, mas é super força, super agilidade, ele tem um baita de um fator de cura, não se regenera de membros perdidos, mas lâminas ou então alguns tiros ali de armas de fogo, ele consegue se regenerar tranquilamente. É uma família sim bem casca grossa, bem poderosa, mas são poucos membros nessa família, são 3 ao total aqui. Então, comparando com outras famílias, né, que no individual talvez os personagens seriam mais fracos, no conjunto de vários personagens, né, com muitas habilidades, eu acho que eu tenho que colocar a família do Exterminador aqui nessa posição, acho que merece. 11º lugar, a família do Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é uma versão bem mais humorada e menos conhecida também do Batman, né, o Cavaleiro das Trevas. O Oliver Queen, que é o Arqueiro Verde, é um ser humano treinado também em diversas artes marciais e utiliza como arma principal arco e flecha. Ele é tão habilidoso, cara, com esse armamento que ele já chegou a ser confundido com um meta-humano por conta da sua pontaria. Ele é casado com a Canário Negro, que possui combate físico também em um grau bem elevado e um grito supersônico, capaz de lançar oponentes a vários metros, né? Então, no caso aqui, ele não é meta-humano, porém a Canário Negro tem sim superpoderes. Os seus principais pupilos ao longo dos anos foram Artemis e o Arqueiro Vermelho, que seguiram esse legado ali de lutar com arco e flecha. Sem contar também um filho do próprio Arqueiro Verde, cara, que no caso se chamava de Connor Hawke, e ele também depois assumiu o manto do seu pai de Arqueiro Verde. Inclusive, na sua época, o filho do Arqueiro Verde, o Connor Hawke, cara, era considerado o maior lutador de todos. Mas bem, então eles estão acima da família do Exterminador por 2 motivos. A quantidade de membros, né, eles têm mais
demais pupilos ali, filhos, né, a própria mulher do Arqueiro Verde, que é Canário Negro, é muito poderosa, então faz sim bastante sentido eles estarem acima da família do Exterminador. Porém, eles não são tão fortes assim para subir ainda mais aqui na lista. As próximas famílias são sinistras. Em 10º lugar temos a Bat-Família. A Bat-Família talvez tenha sido o grupo de heróis que mais se consolidou com o tempo nos quadrinhos, iniciando com o próprio Batman ao lado do seu mordomo, o Alfred. Os membros então dessa família foram crescendo aos poucos, sendo os mais importantes o Dick Grayson, Jason Todd, Damian Wayne, o Tim Drake, Bárbara e o Comissário Gordon, sem contar versões alternativas como o próprio Batman do futuro, né, o Terry McGinnis. Bom, a Bat-Família, como seres humanos, eles estão no auge do combate e do preparo físico. Eles são verdadeiros ninjas, além também de possuírem armamento de ponta e todos serem extremamente inteligentes, e a gente sabe que inteligência no mundo dos quadrinhos é poder também. Porém, no final das contas, eles ainda são apenas humanos, e a falta de poder bruto, poder mesmo, cara, poderes, habilidades ali, impede que eles subam ainda mais nessa lista, apesar de estarem no topo da raça humana. Então qualquer família, cara, que a gente coloca raça humana ali, pura e só, a família do Batman, né, a Bat-Família vai ficar na frente. Aquele muito fã pode até argumentar, falar: Caio, mas o Batman tem o preparo, e toda a Bat-Família também tem o preparo. Não é bem assim não, cara. O preparo realmente é uma habilidade muito do Batman e talvez de um ou outro Robin ali em algum determinado momento nos quadrinhos. Mas eu já falei várias vezes e vou repetir, aqui eu estou analisando a família como um todo, todos os integrantes dessa família. Então nessa questão máxima que eu consigo colocar a Bat-Família é aqui nessa posição, e vocês vão entendendo ao longo do vídeo. Mas se você discordar também não tem problema, você pode comentar o seu próprio ranking aqui embaixo nos comentários. Afinal, não existe uma lista oficial das famílias mais poderosas, né, do mundo dos quadrinhos. A DC nunca fez isso, quem tá fazendo é nós, os fãs. Então comenta a sua aí também. Seguindo o nosso vídeo, em 9º lugar temos a família do Aquaman. O grupo familiar do Aquaman é o primeiro aqui composto com personagens realmente com superpoderes, todos eles, né? Como por exemplo, um Atlante, como o próprio Aquaman, a sua esposa Mera, que também é Atlante, e o seu filho e os aliados que possuem super força, super resistência, respiram debaixo da água e uma visão aprimorada, além também de alguns deles, como a Mera e o Aqualad, né, se especializarem em magia atlantiana, uma magia muito poderosa. A Mera tem a capacidade de manipular e controlar a água, e o Aqualad pode fazer o mesmo, cara, utilizando seus equipamentos, e também pode produzir bioeletricidade. O principal armamento do Aquaman é o seu tridente mágico, que lhe permite lançar ataques de energia e também pode cortar praticamente tudo. É um tridente mágico super poderoso. Esse tridente também tem uma grande conexão com a vida marinha, e o seu portador pode se comunicar e comandar boa parte dos animais aquáticos. E com essa leve telepatia, né, que o Aquaman também tem, ele tem também resistência a ataques mentais. Comparado a humanos normais, eles são extremamente ameaçadores e poderosos, porém na minha opinião eles não chegam perto dos próximos integrantes desse vídeo. Os atlantianos, eles ficam em 9º lugar aqui, acima dos demais, por conta de serem realmente uma raça mais poderosa do que a raça humana. Afinal, como eu falei, eles têm acesso a magias ali atlantianas, eles possuem mais força, mais resistência, tem um certo fator de cura também, então eu acho que é uma posição justa para eles. Em 8º lugar temos a família dos Marcianos. Os Marcianos já foram uma das raças mais poderosas e ameaçadoras de todo o universo da DC. Antes eles eram chamados de os Queimados e eram extremamente expansionistas e cruéis. Eles eram chamados assim pois eles tinham a capacidade de manipular o fogo e se reproduziam pelo próprio fogo de uma forma ali assexuada. Vendo então essa grande ameaça ao universo, né, os Guardiões manipulou essa raça geneticamente para que eles se separassem em duas raças, os Marcianos brancos e os Marcianos verdes. Ainda deixaram marcado, né, na genética dos Marcianos uma alergia mortal ao fogo, para que eles nunca voltassem a ser como eles eram antes. Ainda assim, ambas as raças separadas eram muito fortes, tinham a capacidade ali de telepatia, mudança de forma, super força, intangibilidade, regeneração, né, que é um fator de cura, podia lançar rajadas de energia pelos olhos e vários outros poderes provenientes, né, desses poderes que eu já mencionei também. Os verdes se tornaram uma raça um pouco mais pacífica e os brancos se tornaram uma raça, né, de marcianos
menos guerreira. Eventualmente, a raça dos marcianos se autodestruiu, sobrando apenas o Caçador de Marte, o mais famoso deles. Ele é o último marciano vivo e carrega o legado do povo de Marte. Isso então, cara, acaba fazendo com que os marcianos caem consideravelmente aqui nessa lista, visto que só sobrou um deles. Na verdade, tem mais um integrante, que no caso é a Miss Marte, a sobrinha do Caçador de Marte, que faz parte do grupo dos Jovens Titãs e também dos Titãs. Ela inclusive também apareceu na animação Justiça Jovem, né? É uma das personagens principais lá e é muito poderosa. E vira e mexe, algumas versões, em algum momento ali dos quadrinhos, aparece outro marciano verde ou outro marciano branco. Então assim, parece que não está extinto completamente essa raça, mas sim, tá em extinção, afinal tem poucos personagens. É tipo os kryptonianos, que a gente fala que o Superman é o último filho de Krypton, só ele, kryptoniano, existe, mas sempre tá aparecendo outros kryptonianos nos quadrinhos, cara. É tipo assim com o Caçador de Marte também. Mas voltando aqui pra família do Caçador de Marte, é ele e a sua sobrinha e alguns outros que aparecem, então não tem tantos integrantes assim nessa família, nesse conjunto, por isso não dá pra subir mais eles aqui de posição. Como eu falei, se a gente comparar individualmente cada um dos personagens, né, seria outro vídeo, comparando talvez o nível de poder da Liga da Justiça, mas o lance aqui é das famílias como um todo. Em sétimo lugar temos a família Shazam. A família do Shazam ficou conhecida recentemente por conta dos filmes do Shazam que foram lançados. E eu devo dizer, cara, que ficaram bem fiéis aos quadrinhos dos Novos 52, né, tanto o filme do Shazam como essa família. Esse grupo conta com o Billy Batson, que recebeu os poderes do Mago Shazam, tendo assim então os poderes de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Com isso então ele tem super força, super velocidade, super resistência, cura acelerada, né, que é um fator de cura, manipulação dos raios de Zeus ali, magia e uma inteligência muito aprimorada. E ao dividir os seus poderes, todos os irmãos do Billy Batson e até mesmo um tigre, certa vez nos quadrinhos, receberam esses mesmos poderes dele, né, só que obviamente em escala um pouco menor. Eles ficam aqui em sétimo lugar, já que a divisão de poder não deixa todos esses integrantes igualmente poderosos como o próprio Shazam. O Shazam por si só, cara, é muito poderoso. Já os outros integrantes, né, da família Shazam, normalmente se especializam em algum poder. Então tem um membro da família Shazam que normalmente é o mais veloz, o outro é o mais força bruta, já a outra é a que voa mais rápido também. Então cada um se especializa ali em uma área desses poderes. Só o Shazam tem todos os poderes ao máximo. Por conta disso, por ser uma família que é poderosa, mas não todos eles têm o mesmo poder do Shazam, eu acho que essa posição também tá bem justa. E também tem o fato da família Shazam ser compostos ali dos irmãos do Billy Batson, que também são criança, né? Não tem tantas experiências assim. Então, realmente essa posição tá boa pra eles. Número 6, temos agora os filhos do Trigon. O Trigon é um demônio interdimensional extremamente poderoso do universo da DC Comics. Ele é líder de uma das várias dimensões infernais e conquistador de milhares de universos. No computador da entidade Monitor, apareceu que o Trigon possui o nível de poder do Espectro. E inclusive, na realidade do universo ali de Injustice, cara, o Trigon bateu de frente com o próprio Mr. Spirlix, um dos seres mais poderosos da DC. O Trigon teve diversos filhos em várias dimensões ali, na qual ele usava esses filhos para entrar nessas dimensões, fazendo uma ponte. Os seus filhos eram as representações dos pecados capitais, sendo eles Jacob, que representava a luxúria, Jared, que representava a ira, Jesse, a inveja, Jack, a preguiça, James, a cobiça e Julius, a gula. Esses não são seus únicos filhos, né? Ele teve milhares de filhos aí ao longo da criação, mas esses acabaram se destacando ainda mais. E temos também a Ravena, que é a mais poderosa entre todos esses filhos, e é a filha na qual o Trigon não consegue utilizar para conquistar o reino da Terra. Inclusive, vai uma curiosidade aí, que dentro da dimensão do Trigon, da dimensão infernal, um dos filhos do Trigon afirma para o Vingador Fantasma, que é uma entidade também, que se ele caísse dentro daquelas crateras ali daquela dimensão, nem mesmo a presença, que é o Deus Supremo da DC Comics, poderia salvar o Vingador Fantasma. Então se o Trigon consegue criar um local que supera os poderes da presença, talvez, então ele merece estar sim acima dos outros personagens aqui da lista. Só por ter a Ravena, que a gente já sabe que é super poderosa, já merece essa posição. Número 5, temos Sangue de Zeus. O Zeus é um dos seres mais poderosos dos panteões dos deuses da DC. Ele sozinho já foi capaz de bater de frente com um dos avatares do próprio Darkseid, além de fazer parte também da Quintessência, um grupo de seres mais poderosos da DC. A família dos Zeus são todos os deuses do panteão grego, afinal todos ali são irmãos, filhos, sobrinhos, etc. Então essa família é composta por seres como, por exemplo, Artemis,
Apolo, Poseidon, Hades, Hera e muitos outros deuses. Só com a presença do Hades e o Poseidon na lista já mostra que, além do Olimpo, essa família também controla os mares e um dos vários reinos do pós-vida. Isso sem contar seus outros filhos com maior destaque também, como o próprio Hércules da DC, o Ares e, é claro, a Mulher Maravilha. Os deuses em si, cara, são seres que vivem fora do multiverso, mais precisamente na esfera dos deuses, como é chamado na DC. Isso significa pra gente que só existe uma versão real desses deuses em toda a realidade, e eles não sofrem com alterações ali na história causadas também pela linha do tempo, além de serem praticamente imortais a quase tudo que existe. Só armas feitas pelos próprios deuses ou outros deuses e seres cósmicos conseguem matar esses deuses gregos. É uma família muito poderosa, e ainda mais se a gente levar em conta a quantidade de membros de deuses que existem no panteão grego, meu irmão. Estamos falando também da Mulher Maravilha, então tem que respeitar. Eu acho que merece essa posição, talvez quase subindo na próxima. Número 4, os Kryptonianos. Os Kryptonianos são uma das raças de seres mais tecnologicamente avançada, cara, que acabou sendo destruída por conta da instabilidade do núcleo do planeta dos Kryptonianos, que era Krypton. E aí entra a clássica história do Superman que a gente conhece, né? Ele foi enviado para a Terra e percebeu que o Sol Amarelo lhe dava superpoderes quase que divinos. Nem todos os Kryptonianos são tão poderosos como o próprio Superman. A própria Supergirl nos quadrinhos já foi dito como tendo uma genética capaz de superar o Superman, mas até hoje nos quadrinhos ela nunca foi capaz de tal feito. Mas o Superman em si, ele consegue sim carregar nas costas o nível de poder da sua família. Ele é o centro de tudo. O multiverso reage ao próprio Superman, assim como foi dito pelo próprio Dr. Manhattan nos quadrinhos. A narrativa da HQ sempre configura para que o Superman vença no final, cara. Ele é a esperança dos quadrinhos. Ele é forte o suficiente para segurar nas costas todo o universo por algumas horas. Esse é um dos seus maiores feitos de força nos quadrinhos. Fora que alguns feitos, como segurar um livro de páginas infinitas, ser mais rápido do que a luz e muito mais, cara. Todos os Kryptonianos têm sim esse potencial latente e podem atingir esse nível parecido ali com o do Superman. Isso, obviamente, né, caso eles fiquem expostos à radiação solar pelo mesmo tempo ali que o Superman ficou. Isso sem contar também as versões alternativas do próprio Superman, né, com seu poder máximo. O Superboy Prime, por exemplo, seria capaz de exterminar todas as outras famílias aqui dessa lista sem muito esforço. Mas bom, vamos falar de mais, cara. Não só o Superman, né, tem uma vasta família ali que tem vários filhos, clones, né, então todos eles compõem essa família do Superman. Tem o Connor Kent, tem o John Kent, né, o Superboy famoso também, e tem outros filhos do Superman também na linha principal de quadrinhos da DC que herdaram o poder do pai. A própria Supergirl faz parte dessa família, né, e outros Kryptonianos que vira e mexe acaba aparecendo nos quadrinhos também faz parte dessa família, cara. Então sim, os Kryptonianos são muito poderosos. Alguns podem até considerar que os Kryptonianos é a família mais poderosa que existe no mundo dos quadrinhos, mas eu discordo um pouco, vou mostrar aqui pra vocês. Em terceiro lugar, a família do Flash. O Flash é um dos heróis mais poderosos da Terra e isso ninguém contesta. Só que você imagina um grupo inteiro de personagens com o mesmo poder que ele. A família Flash conta com vários e vários velocistas, alguns de menor poder, como o Max Mercury, né, e o Jay Garrick, e outros que literalmente podem destruir o mundo e o multiverso, cara, como o Barry Allen e o próprio Wally West. Esses dois, quando estavam correndo juntos nos quadrinhos, chegaram a gerar energias que estava abalando todo o multiverso e todo o reino mágico também. O Barry Allen, ele pode transitar livremente entre as linhas do tempo, principalmente ao utilizar a esteira cósmica, né, que permite que ele acesse mais facilmente a viagem no tempo. Os seus poderes superam a de muitos personagens, como os Lanternas Verdes e heróis comuns também da DC. Isso porque o Barry Allen nem é o mais rápido. É claro que nem todos nessa lista têm as mesmas capacidades, né, já que os poderes dependem muito da ligação ali com a força de aceleração desses velocistas, mas mesmo assim, cara, os membros mais fracos dessa lista, né, da família ali do Flash, têm feitos relevantes graças a esse incrível poder. É que a Speed Force, né, força de aceleração, ela é muito poderosa, então todos os personagens que têm ligação a ela se tornam praticamente divindades, só que muitas pessoas não entendem isso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando por que o Flash é o herói mais poderoso da DC. Ele não pode morrer, porque se você derrota ele, ele vai pra Speed Force, ele vive lá dentro, e a Speed Force é a energia mais poderosa do mundo dos quadrinhos da DC. Então assim, vamos lá, não tem como você matar o Flash, não tem como, ele sempre vai voltar, não só o Flash, como outros velocistas também com ligação à Speed Force, todos eles voltam pra dentro
dentro dessa força de aceleração. Todos eles têm a possibilidade de aprender, se esforçar e correr mais rápido do que a velocidade da luz. Assim nenhum outro personagem conseguiria, né, acertar eles. Sem contar que eles podem voltar no tempo, alterar acontecimentos históricos e manipular completamente os quadrinhos, como a própria saga do Flashpoint, onde o Barry Allen rebuta todos os quadrinhos da DC. Ah, o Flash também, cara, ele é possuidor do soco mais forte dos quadrinhos, o soco de massa infinita, mais forte até mesmo que um soco do Superman. Meu braço, velho! Mas bem, isso aqui não é um vídeo pra poder explicar pra vocês por que o Flash, na minha opinião, é considerado o herói mais poderoso da DC. Mas tem um vídeo que você pode assistir, vou deixar no card aqui, pra explicar um pouco melhor isso. Mas bem, na minha opinião, a família do Flash merece essa posição. São muitos integrantes e todos eles têm acesso, né, a essa Speed Force. Segundo lugar, temos a família dos Novos Deuses. Os Novos Deuses são os seres que, como o próprio nome já diz, são deuses. E suas características são as mesmas que os anteriores. Ou seja, eles vivem fora do multiverso. Eles possuem apenas uma versão original, não sofrem também com a alteração no tempo. Eles estão divididos em dois mundos, Nova Gênesis e Apocalipse. Os novos deuses de Nova Gênesis, né, são os deuses de pura bondade e a representação de tudo que é bom. E os de Apocalipse, né, são o extremo oposto disso. Existem diversos novos deuses, como a Grande Barda, né, o Senhor Milagre, Orion e por aí vai. Mas os dois mais importantes é o Pai Celestial, que representa ali os de Nova Gênesis, e o Darkseid, que lidera Apocalipse. O Pai Celestial também faz parte da Quinta Essência, que é um grupo de seres ali super poderosos. Ele também já ameaçou bater de frente com o próprio Zeus, né, que é o deus do panteão grego. E ele tem contato direto com a fonte, que lhe garante ali os seus poderes inimagináveis, né, que ele utiliza mais para manter o equilíbrio no universo. A fonte, que é uma parte dos poderes da presença, que é o deus supremo da DC. Já o Darkseid, cara, é pura maldade. Raramente vemos a sua verdadeira forma, já que o Darkseid, que normalmente luta contra os seus oponentes, são na verdade os seus avatares. Seus avatares mais poderosos foram capazes de bater de frente com o próprio Anti-Monitor e também matar toda a Quinta Essência, que são os deuses mais poderosos da DC. O Darkseid, cara, ele tá facilmente entre os 5 personagens mais fortes da DC, isso sem sombra de dúvidas, né? Então a gente tem aqui todos os filhos do Darkseid, os arautos do Darkseid, tem os filhos também do Pai Celestial, todos esses novos deuses. Então toda essa composição também, que é muito extensa, é tão grande quanto os próprios deuses gregos, só que o poder dos novos deuses, na minha opinião, é maior. Por isso então eles estão aqui nessa posição. E em primeiríssimo lugar temos agora os Perpétuos. Os Perpétuos foram muito recentemente, né, apresentados na série da Netflix que adaptou os quadrinhos de Sandman. Esse grupo de personagens são representações abstratas, né, de forças universais, sendo eles destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Cada um deles é dono de uma força descomunal. Até mesmo os arcanjos da DC Comics possuem receio de ir ao encontro, né, desses seres, com exceção de Miguel e Lúcifer, que superam ali os poderes dos Perpétuos. Cada um desses Perpétuos possui uma versão diferente para cada povo, né, tribo ou planeta, o indivíduo ali que enxergam eles. Sendo assim, então existem variações desses Perpétuos. Para você ter uma ideia, uma das versões mais poderosas do sonho representa toda a totalidade do universo. O próprio sonho abrange todo o multiverso e tem poder também para manipular toda a realidade, e é também o predecessor de todos os deuses. Seus irmãos também são igualmente poderosos, e lembrando que nenhum deles podem morrer permanentemente até o fim dos tempos, e caso os seus corpos ali morram, cara, eles vão renascer em outra forma, até porque um conceito não pode morrer, como que a raiva vai morrer, o desespero, os conceitos não tem como morrer. Se alguém sentir, esse conceito existe. Mano, o universo, o multiverso é gigantesco, alguém vai sentir alguma coisa, então esses seres sempre vão existir. E aí, gostou do vídeo? Tentei colocar o máximo de famílias que eu lembrava. Se eu esqueci de alguma, comenta aqui embaixo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta outras ideias que eu vou trazer pra vocês. Tá saindo vídeo todo dia, te espero aqui amanhã. Valeu!